Olá! Como eu disse no nosso primeiro encontro, eu acho difícil ser sucinta numa live. Então, dessa maneira, eu consigo ser mais objetiva para a gente aproveitar melhor esses minutinhos. Quem me conhece sabe da minha devoção pela educação musical. E como eu disse anteriormente, eu acredito que existam muitas maneiras diferentes de se fazer educação musical, todas consistentes e válidas. De toda forma, é importante nós pensarmos sobre os fundamentos que definem a nossa prática, que se baseia em sons organizados de maneiras expressivas da nossa experiência humana. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre o papel da leitura musical nesse processo. Existe uma noção do senso comum que confunde educação musical e alfabetização musical, ou seja, a leitura de partitura. Mas será que ler música é realmente imprescindível para se fazer música? Imagine se todo o universo de experiências musicais de uma criança se limitasse àquilo que ela sabe ler. Se compararmos com a linguagem verbal, a criança ouve, fala, inventa histórias, se comunica com uma desenvoltura tremenda antes dela começar a aprender a linguagem escrita. Da mesma forma, desde muito pequena, ela reage à música, ela canta, ela dança, ela inventa, ela acompanha com o corpo, ela utiliza objetos para cantar e para dançar. Levaria anos até ela adquirir o domínio de leitura musical compatível com o nível de música que ela realiza no seu cotidiano. Quantos músicos extraordinários nós conhecemos que sequer chegaram perto de uma partitura? Quantas sociedades desenvolveram uma música altamente sofisticada sem nenhuma forma de notação? Por outro lado, quantas músicas teriam se perdido se não tivessem sido registradas por alguma forma de notação? Mas será que hoje, com tantos recursos disponíveis para se gravar e distribuir música, é preciso escrever na partitura? E seguindo por essa linha, hoje, quando a criança quer aprender qualquer coisa, ela procura na internet, ela descobre os tutoriais e quando a gente assusta, ela está fazendo um monte de coisas que ela buscou sozinha. Por outro lado, e essa é uma conversa que tem muitos lados, ler e escrever música é uma habilidade altamente complexa que envolve um tipo de processamento cognitivo bastante específico que mobiliza diversas estruturas cerebrais. Essas questões são muito instigantes e eu não tenho as respostas, a gente vai construindo isso juntos. Mas independente de você considerar ou não a leitura imprescindível ou da ênfase que você dê à leitura no seu processo de educação musical, é muito importante a gente entender que registrar ideias é um impulso natural da criança. Tão logo a criança consegue segurar um giz ou um lápis, ela começa a imprimir esse gesto motor no mundo afora. No papel, nas paredes, no chão. O desejo de registrar é uma vontade de prender, de fazer aquele momento durar. E ela, quando desenha, deixa ali a sua marca registrada. A sua identidade está sendo expressa por meio daquele traço. E esses registros podem nos dar indícios preciosos de como ela vê o mundo, de como ela processa o tempo, de que aspectos da música são mais relevantes para ela nesse momento. Ela registra não a música, mas o que ela percebe da música. E vocês vão, o que vocês fazerem? Desenhar os sons da música para o corpo, tá bem? Vamos considerar uma criança de 6 anos chegando nessa época da alfabetização. Ela está vindo de uma infância onde não havia normas para esse desenho, para esse registro gráfico. Ela podia ocupar o papel como ela bem quisesse. Essas convenções da escrita nossa ocidental ainda não tinham sido impostas sobre ela. E o pentagrama? Essa estrutura sinistra de 5 linhas e 4 espaços, onde o grave fica embaixo e o agudo fica em cima, sendo que em muitos instrumentos essa direção é invertida, a corda grave do violão em cima, a aguda embaixo, no piano não tem em cima nem embaixo, é tudo na horizontal. Antes o pensamento da criança era livre, e essa grafia era igualmente livre. Agora ela tem que se ajustar a uma série de convenções arbitrárias. Por que isso me preocupa?
Porque quando umas convenções se firmam, outras janelas se fecham e podem se fechar para sempre. Será que a notação musical convencional pode interagir com essa liberdade de pensamento com que a criança chega a essa fase de alfabetização? Será que é possível conservar esse pensamento mais aberto, não linear, como o nariz de Picasso? Notação analógica ou gráfica ou contemporânea não é uma enrolação para quem não sabe escrever clave de sol no pentagrama. As crianças amam ver como as partituras desses compositores famosos se assemelham às partituras que elas próprias criam. Por isso eu acho importante manter esses dois caminhos abertos. O da leitura tradicional, onde ela vai desenvolver gradativamente o domínio daquelas convenções que vão dar a ela o acesso a um universo musical que talvez ela não tenha de outra maneira. E, paralelamente, a gente permitir que a criança conserve esse impulso por esse registro que é pessoal, que é mais inventivo, é maleável, é mais flexível, é mais dócil ao fenômeno sonoro que está ali diante dela. Fortuitamente, esses dois caminhos vão se encontrar numa leitura que é muito mais autêntica, mais pessoal e mais autônoma. Por fim, eu acho que a gente não precisa ter pressa para introduzir a notação musical convencional para a criança, porque isso ela vai poder fazer um pouquinho mais tarde. Agora, ser criança, ela só vai poder ser naquele momento. O tempo dela ser livre e transitar num espaço multidimensional, sem regras nem restrições, não volta. Portanto, se a leitura for ocupar esse precioso tempo que a gente tem com a criança, que seja de maneira consonante com o desenvolvimento da sua autonomia expressiva e do seu protagonismo criativo.